E aí, meu povo? Bom dia. Tudo bom? Enviando aqui para minhas lindas. Oi, Eli. Oi, amore. Tudo bom, tudo bom? Não foi ninguém. Tudo bom, tudo bom? Oi, manheques. Tudo bom, manheques? Gente, só eu que tô com vontade de viajar, gente. Que vontade de viajar. Meu Deus do céu. Uma vontade doida, né, amor, de viajar. Vamos orar para começar. Paizinho, obrigada por essa manhã. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Ouvindo a tua voz, Deus, sendo direcionados por ti. Te peço que o Senhor venha nessa live com a tua presença, com o teu Espírito. Faça a sua obra acontecer no nosso meio. Pai, se manifesta no nosso meio. Porque nós queremos ouvir a sua voz, Deus. Nós queremos ter discernimento dos próximos passos. Nós queremos ter a mente de Cristo reinando na nossa mente, em nome de Jesus. Em que os nossos pensamentos sejam os teus pensamentos sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Coloquei essa música de propósito, porque é o tema da live de hoje. E ela é muito linda, né? Mas eu coloquei em inglês. Deixa eu colocar aqui o título. Aí. Prontinho. Fixei o comentário. Deixa eu abaixar aqui. Senão eu falo muito alto. Coitado dos vizinhos que estão dormindo ainda, né, gente? Então, vamos lá, gente. Na verdade, eu decidi dar uma diminuída no ritmo das lives, mas não parar, né? Orei sobre isso. E, novamente, se fosse pela Bárbara, não estaria aqui, porque por mais que eu goste muito de falar, que eu acho uma bênção compartilhar tudo isso, não é tão fácil quanto pode parecer fácil. Olá, Paula, tudo bom? Não é tão fácil quanto pode parecer. É uma rotina cansativa todos os dias. Às 6 da manhã tá aqui prontinha pra falar, porque a gente acorda antes do que isso, né? Não acordo às 6 da manhã. Eu preciso estar, no mínimo, apresentável, né? Eu não faço deitada na minha cama. Enfim, tem toda uma logística que é cansativo de se fazer todos os dias. Mas, novamente, em obediência a Deus, estamos aqui. Então, por enquanto, vai ficar nesse ritmo, tá? Toda semana, a terça e quinta, 6 horas. Né? Até talvez aumentar, ou até talvez ter um outro horário para eu estar fazendo, mas por enquanto realmente é o único horário que eu tenho a possibilidade de estar fazendo. Oi, Pri, tudo bom? Seja bem-vinda. Tá, então, só explicando aí como que vai funcionar daqui pra frente até a segunda ordem do Pai Celestial, tá? Na semana passada eu contei pra vocês um pouco do meu testemunho. Quem não ouviu tá salvo aí no Instagram. A primeira tá salva lá no meu canal do YouTube. Na verdade eu vou salvar todas no YouTube, tá? Decidi isso hoje.
É que é um pouquinho demorado de colocar tudo lá, ainda mais live que tem 40 minutos, né? Então, mas eu vou colocar tudo lá, tá bom? E aí, o meu testemunho da semana passada, eu falei sobre eu ter batido meu pé em 2016, abril de 2016, e a parte que eu parei do meu testemunho foi em 2017, setembro, agosto, setembro de 2017, que eu estava usando muletas até então, encontrei um fisioterapeuta de Deus, aleluias, glória a Deus, e com esse fisioterapeuta, em um mês de fisioterapia com ele, fisioterapia particular, né, paga, mas em um mês de fisioterapia com ele, graças a Deus eu consegui me libertar daquelas benditas, daquelas muletas, que era algo assim que, meu Deus, eu não via a hora. E ele, depois disso, ele me acompanhou durante um mês, porque ele foi pro Canadá estudar, fazer o doutorado dele, acho que concluiu o doutorado, se eu não me engano. E eu fiquei, assim, como que eu posso dizer, ao léu, assim, né? Fiquei sem ninguém pra me cuidar, porque o único fisioterapeuta que eu tinha achado na vida que realmente me ajudou, né? Que realmente entendeu o meu caso, que realmente conseguiu me tratar da forma como eu precisava ser tratada naquele momento, foi-se pro Canadá e iria demorar meses pra voltar. Acho que ele ia voltar depois de 6 meses só. E pra mim, 6 meses fazia toda a diferença no meu tratamento, né? Se um mês fez diferença com ele, que dirá 6 meses se eu fosse, né, tratada com ele nesses 6 meses, enfim. Mas eu tava muito bem quando ele foi, né? Eu tava, assim, livre das muletas, tava conseguindo fazer até umas caminhadas um pouquinho mais longas. De vez em quando eu conseguia ir pro shopping, por exemplo, andar até certo ponto, assim, e depois eu senti que meu pé tava pegando, eu parava um pouquinho e já voltava pro carro, mas só do fato de eu ir sozinha, sabe? Pegar o carro, dirigir, ir sozinha pro shopping, andar um pouquinho ali e voltar pro carro, nossa, só isso já tava me fazendo muito bem. Só que o meu pé chegou, depois de acho que um mês ou dois que ele tinha ido embora, que o fisioterapeuta tinha ido embora, o meu pé começou a incomodar bastante de novo, sabe, assim? A ponto de eu, de novo, não conseguir, assim, andar muito, me locomover muito. E aí eu mandei mensagem pra ele, todo desesperado. Falei, doutor, pelo amor de Deus, né? Como assim? Eu tô voltando a sentir tudo de novo. Aí ele falou, ó, Bárbara, seu tratamento realmente apresenta oscilações. Essa questão do nervo é assim mesmo. Tem dias que você vai estar bem, tem dias que você não vai estar bem. E faz parte do processo de você se recuperar. E eu fiquei muito mal com aquela resposta dele, porque eu senti que ele, tipo assim, como se ele não tivesse nem aí pra mim, entendeu? Tipo, meu, eu tô sofrendo aqui no Brasil, pelo amor de Deus, me dá algum help, me indica alguém. E ele não tinha ninguém pra me indicar, gente, porque pensa num tratamento específico. É, tipo, absurdo de específico o tratamento que eu precisava pro meu pé. Realmente não tinham pessoas pra me ajudar, eu acreditava, né? E nessa época, eu lembro que eu fui em um culto da minha igreja um dia, uma noite, um domingo à noite, e eu tava muito mal nesse culto, muito mal, sabe? Chorando muito, tipo, questionando muito Deus. Tipo, Deus já faz mais de um ano, vai para um ano e meio que eu tô desse jeito, sabe? Que parece, quando parece que vai, parece ao mesmo tempo que não vai. Quando parece que eu tô bem, parece que ao mesmo tempo depois não tô bem mesmo, sabe? Não tô bem ainda. E eu tava assim, bem. Nossa, esse culto eu tava. Não tava conseguindo nem louvar, assim, sabe? Nem cantar as músicas, nem adorar. Eu só conseguia chorar, chorar. E falar pra Deus assim: Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu não tô saindo dessa? Enfim. E eu lembro que nesse culto, bem no final do louvor, alguém veio orar por mim. Até sei quem é esse alguém, já falei com essa pessoa, já agradeci muito, né? E alguém veio orar por mim. Eu lembro que nessa época eu e essa pessoa a gente nem tava próximo, a gente nem tava conversando muito, sabe? E essa pessoa veio orar por mim, ela foi muito específica na oração dela. Foi muito certeira. E ela trouxe uma visão, que por isso que essa live tem a ver com fogo hoje. Ela trouxe uma visão e ela falava assim, Bárbara, eu vejo você na frente de uma fogueira muito grande, muito grande. E Deus, ele tá te chamando pra você atravessar essa fogueira, pra você passar por essa fogueira, e você tá morrendo de medo. Você tá falando pra Deus, olhando pra Deus, falando, Deus, eu não vou dar conta, eu não dou conta de atravessar essa fogueira, eu não dou conta, eu vou me queimar, vou morrer, vai me machucar. E Deus tava do outro lado, dizendo pra mim, você vai dar conta, porque eu tô aqui. Eu vou te conduzir pra essa fogueira. Vem, confia. E era como se Deus estivesse me oferecendo a mão dele, sabe? Pra eu confiar e atravessar esse fogo. E ela falava, Bárbara, você falava que você não ia dar conta, não ia dar conta, mas teve uma hora que você confiou em Deus e você pegou na mão dele e vocês atravessaram a fogueira.
E do outro lado dessa fogueira tinha um presente muito lindo, muito maravilhoso. Mas você só vai conseguir alcançar esse presente se você atravessar a fogueira. Se você confiar que você não vai dar conta, mas que com Deus você dá conta. E você ousar atravessar essa fogueira. E aí ela falava sobre Isaías, né, que fala sobre a prata ser forjada no fogo, né, o ouro ser forjado no fogo, sobre o fogo tirar o mais precioso que tem do ouro e da prata, né, tirar todas as impurezas e deixar ele mais puro, mais precioso. E era como se esse momento da minha vida eu estivesse passando por esse fogo, e ao passar por esse fogo eu fosse forjada e tirasse de mim tudo que é ruim, tudo que não vem de Deus, e trouxesse o mais precioso de mim pra fora, sabe? Através desse fogo. Deixa eu colocar aqui uma música que parou. E foi uma visão muito forte pra mim, muito forte. No dia eu chorei demais, eu cheguei em casa, anotei essa visão. E essa visão, assim, ela me ajudou a caminhar, sabe? Daquele ponto pra frente. Primeiro que essa visão, ela me trouxe fé, porque eu não sei se vocês lembram, mas acho que foi na live passada ou retrasada, eu falei sobre eu ter perdido completamente a minha fé. Então essa visão, ela meio que me deu um novo fôlego para ter uma nova fé, sabe? Porque eu sabia que Deus estava comigo, que Ele estava me ouvindo e que eu precisava confiar nele. E foi nessa época que eu comecei a entender que todo esse processo que eu tava vivendo, tudo isso que eu tava passando na minha vida, não era sobre mim, mas era sobre Deus. Porque eu fui muito tratada, né, até aquele ponto. Eu acho que essa visão eu recebi em outubro de 2017. Então eu bati o pé em abril de 2016, já tinha passado quase um ano e meio mesmo. Eu já tinha vivido muita coisa, já tinha crescido muita coisa, Deus já tinha falado muita coisa no meu coração, já tinha me tratado de diversas formas. Mas acho que foi nesse ponto que a minha mente começou a abrir mais sobre, tipo assim, Bárbara, tudo isso que você tá passando não é só sobre a Bárbara, é sobre mim, sobre Deus e sobre tudo que eu quero fazer através da sua vida, né? Na sua vida e através da sua vida. Foi nesse ponto que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre isso, que era muito além de, sabe, de só a Bárbara precisa ser curada e tratada e cuidada, era muito mais do que só sobre isso, era sobre o reino, sobre outras pessoas, sobre Deus ser realmente estabelecido na minha vida, sobre Deus realmente ser engrandecido através de mim e glorificado através de mim. E aí eu comecei a entender isso, sabe? E eu comecei a entender o quanto ele é bom pra mim, o quanto tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa angústia me salvou. Por quê? Porque me levou pro verdadeiro sentido da minha vida. Muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente tá passando por certas coisas, porque a gente tá passando por certos sofrimentos. Muitas vezes a gente acha que esses sofrimentos vêm do inimigo, só do inimigo, sabe? Só do inimigo, do inimigo, do inimigo. Até falei isso com uma discipuladora, com uma menina que eu aconselho, né, que eu caminho com ela, que ela tinha um costume de falar que tudo era o inimigo tirando a paz dela, tudo era o inimigo atrapalhando a vida dela. E muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes é Deus querendo com aquela situação te mostrar algo, muitas vezes te testar, muitas vezes aprimorar a sua fé. E muitas vezes também as coisas que a gente passa são consequências dos nossos comportamentos, consequências da forma como a gente vê a vida, como a gente leva a vida. E, enfim, não é tudo inimigo, né? E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a perceber isso, de tipo, não é tudo inimigo, sabe? Não é tudo Satanás tentando roubar a minha vida. Claro que o inimigo, ele usa essas situações para me deixar, usava essas situações para me deixar muito para baixo, para me colocar sentimentos horríveis no meu coração, pensamentos horríveis na minha cabeça, me afastar totalmente do plano de Deus para mim nesse momento. Com certeza, ele veio com tudo para cima de mim. Porém, gente, muitas vezes o que você e eu estamos passando na nossa vida é muito mais para nos salvar do que para nos matar, né? Então, naquela época eu só via assim, Deus, eu tô morrendo,
eu tô desfalecendo, sabe? Isso tá acabando comigo. E, meu Deus, eu não sei até onde eu vou aguentar, não sei até onde eu vou suportar, não tô dando conta mais. E Deus me mostrando a todo momento, eu tô com você. E quando você não dá conta, é o campo perfeito para eu atuar. É o campo perfeito para eu trabalhar. Então, é por isso que eu falo que o fogo muitas vezes nos salva, porque nos livra de irmos para um caminho sem volta em nós mesmos, sabe? Um caminho de autossuficiência, um caminho de independência, um caminho de conseguir fazer tudo, de ter tudo no nosso controle, de fazer tudo na força do nosso braço. Então, muitas vezes isso acontece também nas nossas vidas, ou Deus usa esse tipo de situação que está acontecendo, Deus vem e usa essa situação para nos salvar de nos perdermos nisso tudo, sabe? Para nos salvar de nós mesmos, sabe? Para nos salvar do nosso egoísmo, para nos salvar da nossa arrogância, do nosso orgulho. Porque, gente, muitas coisas que a gente faz pode parecer que, tipo assim, tá dando super certo porque sou eu que tô fazendo, sabe? Tá dando super certo porque sou eu que tô no controle, porque eu sou demais, sabe? Porque eu tenho muito conhecimento. Então, às vezes essas situações elas vêm para nos mostrar que, opa, peraí, não é bem assim. E até separei um texto aqui para falar com vocês, um texto de Paulo falando, né? Paulo, a gente sabe que Paulo era o cara. Até hoje ele é considerado o cara da Bíblia, né? Porque, meu Deus, como Paulo tinha conhecimento, como Paulo tinha revelação da palavra, como Paulo tinha sabedoria ao colocar as coisas, como Paulo tinha uma percepção muito além dos outros apóstolos da época ou das outras pessoas da época, sabe? Que ensinavam a palavra também. Claro que todos têm o seu valor, Pedro tem o seu valor, João tem o seu valor, pelo amor de Deus, né? Mas Paulo, assim, ele era diferente, sabe? Ele tinha uma profundidade maior, assim, uma profundidade, não maior que os outros, mas uma profundidade admirável, né? Da palavra de Deus, de quem Deus era, de conhecimento de Jesus Cristo. E ele sabia transmitir isso para as pessoas também com muita clareza. Então, assim, claro que Paulo ele teve um passado, mas esse passado dele também serviu para tudo isso, né? Porque esse passado dele de ser fariseu, de ser muito religioso, né, de se preocupar com as mínimas regras da lei e tudo mais, isso fez com que ele tivesse muito conhecimento, fez com que ele fosse assim o cara que conhecesse de cabo a rabo as escrituras, né? Quase todas as vírgulas ele conhecia. Tudo bom, Débora? Quase tudo. Então, assim, isso ajudou muito ele depois, quando ele teve a revelação de Jesus Cristo, a ele conseguir enxergar isso de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, porque os fariseus eles enxergavam isso de uma forma totalmente distorcida e distorciam isso para as pessoas também. E quando Paulo teve conhecimento de Cristo e ao mesmo tempo ele tinha conhecimento de todas as escrituras, ele soube perceber isso e analisar tudo isso da maneira correta, do ângulo correto, né? Não com o peso de religiosidade, mas com toda a liberdade que Jesus Cristo veio trazer para nós. E ele soube destrinchar tudo isso. Então, por isso que a gente tem hoje tantos livros escritos aí no Novo Testamento, que são escritos por Paulo, que foram escritos por Paulo, e que nos trazem tanta clareza de Jesus, que nos trazem tanta clareza do reino, que nos trazem tanta clareza sobre a liberdade que Cristo veio nos trazer, né? Enfim, Paulo era o cara da época, gente, não, e é o cara ainda até hoje, não tinha como negar isso. E o que acontece? Tudo isso que ele era, todo esse conhecimento, toda essa revelação, todas essas pessoas que ele salvava através da fala dele e da pregação dele, tudo isso que acontecia poderia subir para a cabeça de Paulo facilmente, porque realmente, gente, meu, não tem palavras para explicar o que Paulo fez na época dele e faz até hoje, né? E aí, olha como um cara de Deus tem a percepção e o discernimento das angústias e do sofrimento que ele passava. Lá em 2 Coríntios 12, uma das cartas de Paulo para os Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele explica um pouquinho sobre o espinho na carne que ele tinha, né? Que tem várias especulações sobre o que era esse espinho, se era realmente uma doença, se era realmente um espinho literalmente, se era
um demônio lá de Satanás enviado para atormentar ele todos os dias. Enfim, existem várias, né, especulações sobre o que seria isso. Mas enfim, gente, era algo que o fazia sofrer, era algo que o causava dor. Se não dor física, dor na alma, e a gente sabe que as duas dores são horríveis, né? A gente não quer passar por nenhuma delas. Mas ele tinha um certo sofrimento, ele tinha um sofrimento que o acompanhava, era um sofrimento que não abandonava e que ele pediu por 3 vezes para Deus tirar esse sofrimento dele de tão ruim que era, né? Então Paulo, cara, bam, sofria na carne. Então vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, olha lá, para impedir que eu me exaltasse, que eu crescesse, que a soberba subisse ao meu coração, que o orgulho subisse ao meu coração por causa das grandes revelações que ele tinha, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então ele era atormentado por esse espinho na carne, por esse mensageiro de Satanás, seja isso o que fosse, né, doença, demônio físico ao lado dele, espinho mesmo ali na carne dele, né, cutucando ele, enfim, seja o que fosse. O atormentava todos os dias. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Cara, você pensa Paulo orando a Deus para isso, para tirar isso dele. Paulo, o cara orava demais. O cara era muito próximo de Deus. O cara tinha um relacionamento profundo com Deus. Se ele tinha revelação atrás de revelação, era porque o próprio Deus o revelava. Então ele tinha um relacionamento muito próximo. Você pensa ele, um filho amado do Senhor, próximo a Deus, clamando para que Deus tirasse esse espinho na carne dele. Você pensa que Deus não ouviu? É lógico que Deus ouviu. É lógico que Deus sabia o desejo do coração dele, que era que esse espinho na carne saísse dele, né? Então, por 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que se eu ouvisse isso de Deus, eu não ia ter, tipo assim, como que eu posso dizer? Eu não ia ter, assim, essa inteligência emocional que Paulo teve na hora de não ficar bravo com Deus. Eu ia ficar super furiosa com Deus. Eu ia falar, poxa, meu Deus, o que mais o Senhor quer de mim? Eu levo a sua palavra para os 4 cantos dessa terra. Eu prego, eu passo fome, eu sou preso, eu sou açoitado, eu quase morro. Eu só vivo pela palavra do Senhor, eu só vivo pelo Senhor para expandir o reino do Senhor nessa terra. E o Senhor não me atende no meu único pedido de tirar esse espinho da minha carne, de tirar esse tormento de mim. Como assim, meu? Sabe, tô aqui, sou servo fiel, não abandono a palavra, não dou para trás. Como assim o Senhor não vai tirar esse espinho na carne? Por 3 vezes ele rogou isso a Deus. E aí a resposta de Paulo é assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, sou forte. É que sou forte, que foi um texto que eu postei esses dias até no meu feed. Então, presta atenção. A perspectiva que a gente precisa ter dos sofrimentos, a perspectiva que a gente precisa ter das nossas fraquezas, dos momentos de angústia que a gente tá passando, né? Às vezes a gente acha que esse momento de angústia é eu não vou dar conta, às vezes a gente acha que a dor que a gente tá passando é pior que a dor de qualquer pessoa, às vezes a gente acha que Deus, ele tá judiando de nós fazendo tudo isso, que ele não tá nos ouvindo, que ele não tá demonstrando amor por nós através das situações difíceis que a gente tá passando na vida. Mas a gente precisa entender que muitas vezes essas situações, elas vêm para nos salvar de nós mesmas. Muitas vezes essas situações, elas vêm para nos voltar pro eixo, sabe? Para nos voltar, para nos aprumar de novo debaixo da vontade de Deus e tudo aquilo que ele tem para nós. Vem para nos salvar de nós mesmos. Então Paulo, ele via realmente esse espinho na carne como algo que o salvava dele mesmo, como algo que o salvava dele e impedia ele de ser arrogante, impedia ele de ser, sabe, de subir as coisas à cabeça, que impedia ele de tomar o controle das situações, impedia ele de se achar demais. E quando Deus deu essa resposta para ele, Paulo, a minha graça, ela é suficiente para você, ela te basta e o meu poder, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas, isso foi totalmente suficiente para ele entender.
uau, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas então. Porque se é na minha fraqueza, Deus, que o seu poder ele vem mais forte, ele se manifesta de uma forma maior, ele tem mais liberdade para aparecer e se manifestar, eu me glorio quando eu sou fraco. Porque eu sei que é aí que o Senhor realmente vai encontrar lugar em mim. Porque eu sei que é aí que o Senhor realmente vai poder crescer em mim de uma forma melhor, maior, que as pessoas vão poder ver mais e que o seu nome vai poder ser mais exaltado através da minha vida. Por isso que ele fala que quando sou fraca, que sou forte, porque a verdadeira força aparece nele, que não é a nossa força, a força do nosso braço, a força do nosso conhecimento, a força do nosso entendimento, mas é a força de Deus em nós. Essa é a verdadeira força. Por isso que eu comecei falando lá que nessa época eu comecei a entender que não era sobre mim, que não era sobre a Bárbara ser curada, cuidada, acalentada, tratada. Isso aconteceu também, isso existiu também. Porque Deus, ele nos ama, porque Deus, ele nos dá esses momentos de cuidado, sabe? De afeto, de carinho. Mas não era só sobre isso. Era muito maior sobre isso. Era sobre Deus me ensinar que esse sofrimento iria me forjar. Era sobre Deus me ensinar que esse sofrimento me salvou de viver uma vida medíocre. Era Deus me ensinando que esse sofrimento me salvou de uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida de acordar, trabalhar, comer e dormir, sabe? Uma vida cinza, uma vida, sabe? Com tantas outras vidas aí vazias. Esse sofrimento, ele me trouxe pro eixo de novo. Esse sofrimento, ele abriu os meus olhos. Esse sofrimento, ele me fez perceber: é muito maior do que isso que eu tô vivendo. É muito maior do que essa vida que eu tô levando. A vida que Deus tem pra mim, ela vai muito além. Ela vai muito além. Muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer as conquistas que Deus tem pra nós, a gente quer a terra prometida, a gente quer as vitórias, e tudo isso vai acontecer. E tudo isso Deus tem pra nós. Só que pra gente chegar nessa vida, por amor, Deus nos faz passar pelo deserto. Por amor, Deus nos faz passar pelo fogo. Por que eu tô falando por amor? Porque se Deus simplesmente desse as bênçãos nas nossas mãos do jeito que a gente tá, a gente ia se perder demais, a gente ia se afastar dele, a gente ia subir a cabeça, a gente ia se matar, a gente ia se perder, né? Nós iríamos nos perder, nos matar por causa dessas bênçãos, sabe? Porque a gente não ia entender o valor delas, a gente ia dar um valor para essas bênçãos muito maior do que elas realmente têm de valor, entendeu? A gente ia dar para essas conquistas um valor imensuravelmente maior do que elas realmente têm de valor. Por isso que Deus, ele faz a gente passar pelo deserto, passar pelo fogo, para depois ter essa conquista da terra prometida, como lá na visão que a menina falou para mim, que depois que eu passasse pelo fogo eu ia ter um presente assim que nem eu ia saber descrever de tão grande que era, porque eu ia ser forjada, eu ia estar preparada para receber tudo isso, sabe? Com maturidade, com sabedoria, e eu ia conseguir muito mais do que só receber isso, eu ia saber desfrutar de tudo isso, de uma maneira sábia, de uma maneira assim, que realmente eu ia entender o que era desfrutar disso, sabe? Então foi por amor também que Deus não deixou o povo que murmurou lá no deserto entrar na terra prometida, né? Todos eles ficaram lá 40 anos andando no deserto até toda essa geração que não acreditou morresse, e a geração dos filhos deles, então, que não foram contaminados por essa descrença, pudessem conquistar a terra prometida. Porque se essa geração incrédula, resmungona, murmurenta entrasse na terra prometida, eles iam entrar para morrer. Eles iam entrar para ser consumidos pelos gigantes, por todas as batalhas que eles iam viver ali, e realmente a história ia ser horrível. Pensa uma história de Deus que tirou o povo lá do Egito, com todas as pragas, né? Fez Faraó lá liberar o povo para sair do Egito, e eles saíram e levaram tudo, e passaram pelo deserto para chegar na terra de Canaã e todo mundo morrer. Todo mundo ser dizimado. Todo mundo... Acabou a descendência deles ali, acabou. A descendência deles simplesmente chegou na Terra Prometida e morreu. Então, e essa história do Deus que tirou o povo da Terra Prometida, que tirou o povo do Egito para morrer na Terra Prometida, realmente ia ser essa história, que era a história que o povo tava toda hora no ouvido de Deus: o Senhor nos tirou do Egito pra gente morrer no deserto. O povo não tava tendo a visão. Então, Deus não podia realmente levar esse povo pra Terra Prometida, pra Canaã. Foi por amor que Deus fez essa geração caminhar 40 anos ali no deserto. Por amor à própria descendência deles, por amor à própria geração deles, né?
E aí, para ter um povo novo, renovado, os filhos dele que estavam ali e que podiam lutar e que podiam entender que a vitória já era deles, mas que eles precisavam batalhar para isso, para que eles precisavam acreditar nisso. Então é por amor que Deus às vezes nos permite passar por algumas coisas ou nos permite passar por um tempo maior por algumas coisas, para que a gente possa aprender, que a gente possa desfrutar melhor depois, quando a gente for viver as conquistas, e para que a gente possa entender que não é só sobre nós, que a gente precisa tirar os olhos um pouco de nós, do nosso umbiguinho, das nossas necessidades, das nossas angústias. Então, você pensa se Paulo fosse ficar olhando para esse espinho na carne a vida inteira dele, reclamando e murmurando: ai Deus, mas o Senhor é tão mal comigo porque não tirou esse espinho da minha carne. O Senhor é tão mal comigo porque me faz sofrer todos os dias e ser atormentado todos os dias. Você pensa se o foco dele tivesse sido para esse espinho na carne e não tivesse sido para todo o propósito grandioso que Deus tinha para cumprir através da vida dele, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Talvez eu não estaria aqui hoje falando com vocês, porque talvez os livros de Paulo, das cartas de Paulo, não teriam sido escritas. Então, pensa o tanto de preciosidade que pode ser extraído de você nesse deserto. Pensa o tanto de pureza, sabe? Que pode ser extraída de você nesse deserto e que pode abençoar outras pessoas, e que se você não se permitir que isso seja extraído de você, quantas pessoas também podem deixar de ser abençoadas. Quantas gerações, quantas vidas, enfim, muitas coisas podem deixar de acontecer se você não entender que não é só sobre você, né? E que esse deserto ele vai te salvar e vai te dar uma nova visão, ele vai te dar um novo entendimento da vida e vai fazer até te possibilitar, te dar a possibilidade de você realmente conquistar a Terra Prometida. Pode te dar a possibilidade de você realmente desfrutar das coisas que Deus tem pra você, mas que você precisa entender que precisa passar por esse fogo primeiro. Era isso, gente, que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Um pouquinho disso, um pouquinho de tudo isso que Deus estava falando ao meu coração. Falou lá na época, mas hoje fala muito mais, porque hoje eu tenho um outro discernimento, porque hoje eu tenho um outro entendimento. E a maturidade é outra também. E espero que tenha abençoado a vida de vocês. Então, quinta é nós de novo, 6 horas da manhã. Vou trazer uma continuação desse testemunho e mais palavras que Deus está falando comigo. Inclusive, Deus já deu um spoiler do que vai ser trabalhado na quinta-feira. E mande essa live para alguém, compartilhe, abençoe a vida de mais pessoas. Chame mais pessoas para estar com você na live às 6 horas da manhã. Que eu creio que vai, assim como pode ter sido bênção na sua vida, pode ter bênção na vida das pessoas também. Eu vou sempre estar fazendo live bem curtinha, não vou fazer tipo mais de 1 hora, a não ser que o Espírito Santo conduza, claro. Mas a minha pretensão realmente é fazer lives mais curtas para que a pessoa tenha, como que eu posso dizer, coragem de querer assistir. Amém, gente? Deus, obrigada por esse momento, obrigada, Pai. Ai, meu marido entra bem na hora da oração. Obrigada por essa manhã, pela revelação que o Senhor trouxe até nós. Te peço que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor para passar por esse fogo, passar por esse deserto, passar por esses momentos, que a gente entenda que o Senhor é quem vai nos conduzir, que a gente precisa simplesmente dar os primeiros passos e confiar, Deus, porque o Senhor fará todo o resto, Senhor. Nos conduza mesmo nessa terça-feira, que seja mesmo uma terça-feira muito boa, muito prazerosa, muito próspera, muito produtiva, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar falando à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito, as verdades do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Foi abençoada, manheca? Glória a Deus! Aleluia, irmãos! Tirei aqui meu print para salvar a live lá no feed. Vou deixar ela salva no feed, tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Boa terça-feira.